Uma das imagens mais conhecidas da cidade de Évora é com certeza esta: as colunas daquilo a que se chama o Templo de Diana. Eu ponho já entre parênteses este Templo de Diana. Devo dizer que Diana nunca passou por aqui, mas é assim que se faz a história. Houve um frade do século XVII aqui de Évora, devia ser um frade caçador, e lembrou-se de escrever que este templo era consagrado à deusa Diana, e assim se vem repetindo até hoje. Bom, é um templo romano, deve ser talvez do século III, e foi, desde o início, o centro da cidade. Nós estamos, neste instante, no próprio coração da Évora histórica. Ora, o templo, recinto sagrado dos deuses do paganismo, na nossa Idade Média foi transformado, imaginem, em açougue das carniçarias. A gente hoje dizia, em talho onde se vinha comprar a carne. Assim mesmo. Ainda aqui se vêem os gonzos da porta e aqui o sinal da tranca. E as pessoas indignam-se, então como é possível que um monumento destes... Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Será assim tão diferente a função de talho e a função de templo? Há quem julgue que saber português é saber palavras muito difíceis. Bom, para essas pessoas eu vou propor uma palavra nova, uma palavra que talvez não conheçam. E aparentemente uma palavra dificílima, daquelas que a gente toma logo apontamento. A palavra é suovetaurilio. Eu repito, suovetaurilio. Bom, para verem que não é tão difícil, o su é de suíno, o ove é de ovelha e o tauro, é claro, é de touro. Era um sacrifício que se costumava fazer e aqui neste templo devem ter-se feito milhares de sacrifícios desses, de 3 reses, o porco, a ovelha e o boi. A carne era depois distribuída pelo povo. E assim, em muitos casos, sabemos que os templos de Roma serviram de centro de distribuição da carne pela população. Eis porque eu penso que é bem possível que o destino medieval de açougue e o antigo destino de templo não sejam tão diferentes como as pessoas costumam pensar. Mas com isto chegamos à nossa Idade Média. O mais notável monumento da Évora medieval é, sem dúvida nenhuma, a catedral diante da qual estamos. Mas já viram todos que eu, contra o meu costume, estou a falar com um livro nas mãos. Esse livro é a primeira parte da crónica de Dom João I por Fernão Lopes,
Um livro que situa aqui, nestes degraus, diante desta porta, sob os olhos dos apóstolos, um dos mais dramáticos episódios que jamais foram contados no nosso país. É a página sangrenta da morte da abadesa. Logo a seguir à Revolução de 83, o povo amotinou-se, era dirigido por líderes que, quando qualquer coisa se dizia, clamavam: vamos a fulano, matá-lo ou roubá-lo, e assim faziam. E a abadesa, que era uma senhora como deve ser, uma senhora muito grave, dizia-se que era amiga da rainha Leonor Teles, eu não sei se era, se não era, era a abadesa do convento de São Bento de Castris, parece que disse: deixá-los lá, isso são bêbados, isso acaba por lhes passar. Só que isso chegou aos ouvidos dos bêbados e eles souberam que a abadesa estava aqui, escondida na catedral. Entraram por este portão, ela agarrou-se ao Santíssimo para ver se salvava, brutalmente trouxeram-na aos encontrões, aqui nestes graus, com uma espada, rasgaram-lhe as fraldas das saias e levaram-na até à Praça do Geraldo, onde a mataram às cutiladas. E não houve rogos nem lágrimas que pudessem amansar o coração do povo. Confesso que nunca percebi porque é que Fernão Lopes, que sem dúvida é um apologista da Revolução, incluiu essa crudelíssima página na sua crónica. Mas eu creio que foi para prevenir que as revoluções ou se fazem enquanto é tempo, ou senão podem ter dramas como esse que ele nos contou. Muito perto da catedral fica este encantador largo das Portas de Moura. A denominação por si diz tudo. Ficavam aqui as portas que se fechavam sobre a estrada ainda de origem romana que ligava Évora a Moura. E aqui, diante das portas, era um pequeno centro cívico. Por isso mesmo, em 1556, Cardeal Dom Henrique mandou fazer aqui um chafariz a um arquiteto renascentista, Diogo Torralva. Como veem, é uma pequena obra-prima. Fica também aqui no largo o Palácio Cordovil, um palácio mudéjar que se sabe ter pertencido à família de Dom João de Almeida, o primeiro vice-rei da Índia. É, portanto, junto da Évora manuelina que nós nos encontramos. E a grande Évora, a que tem mais história para nos contar, é a Évora de Dom Manuel. A cidade de Évora serviu de sede da corte durante um longo período. Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel, Dom João III, Dom Sebastião passaram aqui a maior parte do seu tempo. E é isso que explica a riqueza monumental da cidade. Estamos agora na Praça do Geraldo e eu vim aqui porque gostava de recordar um dos acontecimentos que, a meu ver, constitui um dos factos decisivos na história da nossa monarquia. A morte de Dom Fernando, Duque de Bragança, no ano de 1483. Como sabem, Dom João II tinha herdado um trono pobre e ele, cheio das ideias da grandeza da monarquia,
queria dar uma lição exemplar. Precisou para isso de acusar, julgar e fazer executar o mais poderoso fidalgo do país, aliás, seu primo e seu cunhado, o Duque de Bragança. Foi aqui. Teve-o preso numa destas casas da praça, nós hoje não sabemos ao certo qual fosse, e esteve aí fechado toda a noite, enquanto os carpinteiros carpinteiraram um grande palco de madeira. Entretanto, o rei tinha contado ao primo, Duque, que El Rei de França, Luís XI, quando queria matar um fidalgo traidor, mandava fazer um grande tablado de madeira e forrava-o todo de pano preto. Naquela noite foi isso que se fez aqui. E quando o Duque chegou à porta da casa onde estava fechado, viu o palco negro na sua frente. E foram essas as últimas palavras que proferiu. Ah, como em França. Pouco antes, tinha pedido ao seu confessor que transmitisse a El Rei esta mensagem. Dizei-lhe que assim não vai longe. Temor sem amor não leva a parte nenhuma. E foram palavras proféticas. A partir da execução do Duque de Bragança, adensa-se constantemente à volta do príncipe perfeito um clima de terror, um clima que vai fechando sobre ele um isolamento completo que acabará com a sua morte misteriosa em Alvor. Não é exagero nenhum dizer que Évora, durante 100 anos, foi a verdadeira sede da monarquia portuguesa. E sabemos que aqui se passaram acontecimentos de grande importância na história de Portugal. Por exemplo, foi aqui que o rei Dom Manuel mandou chamar o Vasco da Gama e o incumbiu de comandar a frota que ia a caminho da Índia. Aqui esteve o rei Dom Manuel com a sua terceira mulher, a passar uma espécie de lua de mel. Aqui depois esteve Dom João III e representaram-se nestas salas pelo menos 6 altos vicentinos. Foi, por exemplo, aqui que no serão de 25 de maio do ano de 1533, para comemorar o nascimento do infante Dom Felipe, se representou uma das mais extraordinárias peças de Gil Vicente, a Romagem dos Agravados. É uma peça que anda muito esquecida e é pena, porque ela, no conjunto, é uma crítica a toda a sociedade portuguesa do seu tempo. E se eu não estou em erro, Gil Vicente deve ter tomado parte na representação. Deve ter sido ele próprio que chamou a si o papel de Frei Passo. Quem me vê entrar assim, com estes jeitos que eu faço, cuidará que endoideci, até que saiba de mim que sou o frade Frei Passo. Mas quem é este senhor? Sou o Frei Passo. Frei Passo? Sim. O senhor é... Desculpa, o senhor é uma grande trapalhada. O senhor parece-me realmente vestido de frade. Eu não tenho nada contra os frades. Mas o senhor vem aí com uma espada. Eu nunca vi um padre com espada. Vem de luvas.
e traz-me aí essa grande cruz. Nada disso tem nada a ver com frades. Quem, afinal, o senhor, o que é que aqui representa? Represento o Frei Passo. Frei Passo, desculpe. Frei é frade. Passo é a corte, é a sede do poder político, é a política. Ora, eu sempre aprendi que ou religião ou política. Destas coisas o senhor tem que escolher. O senhor é frei ou é passo? Não, sou o Frei Passo. Não percebo. Desculpe, professor, repito, sou o Frei Passo. E se o não compreende, o problema é seu. Mas o problema era de todos nós. Esta genial caricatura de Frei Passo simboliza a progressiva confusão entre o poder clerical e o poder político que marca toda a época do rei Dom João III. Quando aqui se representa este auto, estão a correr em Roma as negociações para a introdução em Portugal da bula da Inquisição. A Romagem dos Agravados é isso mesmo, uma série de quadros de todas as situações de que os portugueses se vêm queixar. A certa altura aparecem até dois filólogos que fazem crítica de política e um deles diz: canteu à minha vontade o Passo, tornado frade, nem é passo. Canteu quer dizer, quanto a mim, em minha opinião. Era essa, efetivamente, uma das posições que marcavam a opinião portuguesa. Um grande desânimo, um grande crepúsculo que começava a cair sobre o que tinha sido a glória manuelina. Exatamente na mesma altura em que se representava no palácio de Dom Manuel este auto de Gil Vicente, estava a construir-se o aqueduto da Água da Prata, que abastecia de água a cidade de Évora, que durante séculos tinha conhecido o tormento da sede. E, por esta altura, à volta de 1533, o cardeal infante Dom Henrique, inquisidor mor, veio ver as obras. Estava, suponho que aqui, ou em qualquer sítio semelhante a este, o mestre Pedro, que era quem dirigia os trabalhos. São muitos quilómetros, isto vai até um manancial de água de muito boa qualidade, a Água da Prata, por isso é que o aqueduto tem esse nome. E o cardeal disse: bom, e quem dá dinheiro para tudo isto são os judeus. E o mestre Pedro deu-lhe esta resposta: bem fazem eles, porque o irmão de Vossa Alteza está a andar tão depressa com o fogo que eles querem ver se chegam antes com a água. Era uma referência muito cruel aos esforços que o rei estava a fazer para conseguir a aprovação da bula da Inquisição em Portugal. Já agora, por curiosidade, devo-lhes dizer que o fogo chegou primeiro. A bula foi aprovada em 1536 e a Água da Prata só jorrou na Praça do Geraldo em 1537. O primeiro auto de fé português realizou-se aqui na cidade de Évora. Foram então queimados na fogueira
4 condenados. Foram os primeiros de uma longa série. A casa que vimos era o Palácio do Senhor Inquisidor, que ficava bem perto do Palácio do Santo Ofício, que é o que está atrás de mim. Há um pormenor no Palácio do Senhor Inquisidor que nos explica o espírito da Inquisição. Tem uma pedra que representa a cruz é a pureza da fé. De um lado está uma árvore e do outro lado uma espada. E a filosofia é esta: quando uma árvore tem um ramo doente, é uma caridade cortá-la para ficar só o ramo são. Mas quem sabe qual dos ramos é o que está são e o que está doente? E esta filosofia perverteu-se rapidamente. Depressa se procurou foi apanhar as fortunas dos judeus ricos, e o resultado da ação do Santo Ofício sabe-se qual foi. Sabe-se que naquela porta entraram, é certo que durante um longo período, 22.000 pessoas. A ação lenta, contínua da censura intelectual que esse tribunal exerceu sobre o pensamento português foi trágica. Toda a inovação era perigosa e havia só uma forma de evitar o risco: era não dizer nada diferente daquilo que já estava dito. O resultado foi esta inércia, esta estagnação na qual mergulhou durante um longo período a cultura do nosso país e na qual eu penso que ainda hoje estamos mergulhados. É daí que nos vem esta incapacidade crítica, este acreditar nos catecismos, quaisquer que sejam os catecismos. Este espírito de Maria vai com as outras. E não foi só isso. Foi o abandono dos quadros que geriam a grande riqueza dos descobrimentos. Foi, em suma, a apagada e vil tristeza em que Portugal mergulhou depois de 1580. Mas esta riqueza monumental e artística não é um acaso. Há muitos anos, quando ainda ninguém falava em património, já aqui em Évora havia um movimento para proteger as riquezas da cidade. Este sítio é tão belo que eu queria poupar as palavras, não queria falar mais, mas queria dizer que Évora é um encanto, mas os evorenses souberam merecer a sua cidade.